Arrocha. 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 Eu sou a Grazi Weber e esse é o Arrocha Cast. E aí, vamos arrochar? Olá, arrocheiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Arrocha Cast. E hoje a gente vai continuar o nosso papo com a Raquel, explorando um pouquinho a Raquel Duarte Arquitetura, né? A empresa de arquitetura da Raquel, e como foi que ela fez, na prática, como é que ela fez para criar o escritório dela de arquitetura e exercer a arquitetura aqui em Portugal, sendo ela brasileira, formada no Brasil, com um diploma brasileiro, inscrita na Ordem dos Arquitetos do Brasil. E só para dar um contexto, todos os arquitetos, assim, isso vale para várias profissões, todos os arquitetos eles têm que estar inscritos na Ordem de Arquitetos do país onde eles estão, né? Por exemplo, no caso do Brasil, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para poder exercer a profissão de arquitetura, assinar projeto e ser responsável. E aqui em Portugal também tem a mesma coisa. Aqui nós temos a Ordem dos Arquitetos e você, para assinar projeto, na verdade, para se responsabilizar pelos projetos que você faz, você precisa estar inscrito na ordem e ter o seu número lá de arquiteto, né? E a Raquel teve uma sacada muito interessante em relação a isso, porque vai muito do que ela falou no episódio passado, né, sobre equipe, sobre colaboração com outros profissionais daqui, com profissionais locais, que tem toda uma bagagem de conhecimento que ela poderia ter se ela se dispusesse, né, a estudar mais 2, 3 anos, que ela também considera a parceria como uma alternativa para ter esse conhecimento e fazer essa troca de experiências, né? Então, Raquel, conta pra gente, como foi que tu fez na prática para exercer tua profissão aqui em Portugal? Olá, arrocheiros. Agora é a rocha, né? Agora é a conversa do arrocha, né? Agora é a conversa do arrocha. Bom, quando eu pensei em fazer essa mudança inicial e que eu já estava inscrita no mestrado, eu sabia que existia a possibilidade de eu fazer a equivalência da minha formação. Também foi uma maneira, né, na época que eu pensei de não perder 10 anos de formação. Eu não queria simplesmente começar de novo. E na época fiz essa pesquisa e Portugal fazia a validação para eu fazer o mestrado. Inclusive, o Conselho da Arquitetura fazia a equivalência dos registros, portanto eu conseguiria em 2018 fazer essa equivalência do registro do meu CAU, que é do Conselho da Arquitetura e Urbanismo no Brasil, para a Ordem dos Arquitetos aqui em Portugal. Mas, pela sorte do destino, em 2019 foi extinta esse tratado de acordo, por diversos fatores, etc., foi extinto e eu percebi que não seria possível fazer a equivalência do registro, mas é possível fazer a equivalência da formação, né? Aí fui até através da faculdade de arquitetura aqui para entender como funcionava esse processo da equivalência da formação, e para isso eu precisava fazer, então, o mestrado na faculdade de arquitetura e não o mestrado que eu estou a tirar na Faculdade de Belas Artes. Então, a estratégia meio que mudou. Eu falei, bom, eu quero continuar atuando, a minha maior atuação é em design de interiores, do qual eu não necessariamente preciso de uma ordem para pertencer, né, ou um conselho. Eu, como design de interiores, posso atuar em qualquer espaço, portanto, eu vou continuar dessa maneira e montar colaborações, ou seja, eu vou contatar arquitetos e formar equipe de colaboradores para que eu possa expandir o meu atendimento com arquitetura com pessoas que então sejam registradas na ordem, né? Porque era um pensamento de por que realmente eu preciso estar ou fazer a mudança do meu registro de ordem para Portugal só para assinar um documento. Se toda a bagagem e trajetória de elaboração do projeto, de elaboração de todo e qualquer projeto, ela vai contar com o meu conhecimento, né? Então, eu basicamente abdiquei dessa assinatura. Eu achava que não fazia sentido, nesse atual momento não faz sentido eu fazer toda uma transformação e aí estudar por mais 2 anos na faculdade para então fazer um estágio, porque a Ordem dos Arquitetos aqui em Portugal exige um estágio obrigatório
Sim, é uma coisa super complexa, né? Exato, para então continuar atuando com. E eu falei, bom, eu acho que eu já não tenho mais idade para isso, e tá tudo bem eu fazer então equipe. Eu não tem problema nenhum eu contar com colaboradores, com pessoas que estão registradas na ordem, do qual eu passo e ajudo com o meu conhecimento técnico até então, e conto com o aprendizado dessa pessoa para que ela possa também trocar comigo as informações necessárias e pertinentes para uma licença, então, de um projeto na cidade. Sim. E foi por esse caminho, eu achei que fazia mais sentido, para além do fato, de novo, de estar com aquele pensamento de colaboração, eu aprender com uma pessoa que está aqui e que já passou dos últimos 5 anos estudando as leis e os termos, né, as normas do país. Ela pode, de certa maneira, me ensinar e assumir a tal responsabilidade que é preciso, e eu colaborar então com a minha experiência do outro lado, com essa minha outra trajetória que eu trouxe do Brasil, e a gente com certeza fazer um projeto. Foi uma das coisas que passou também pela minha cabeça, nesses pensamentos, nessas pesquisas e tudo, que eu me dei conta dos arquitetos, dos grandes arquitetos, dos grandes nomes da arquitetura que fazem arquitetura em todo lugar do mundo, basicamente, né? Sim. E eu pensei, bom, mas espera aí, eles não passam por esses processos a cada 2, 3 anos fazendo equivalência de diploma em cada país que eles assinam, né? Em cada país que eles têm um projeto significativo, eles não vão fazer equivalência de diploma. Muito provavelmente há uma equipe de colaboração. E aí foi nesse contexto que eu fui mais por esse lado. Abri as atividades, ou seja, para trabalhar como autônomo aqui em Portugal, tendo reconhecido o diploma de arquiteta, mas não está escrita na ordem, eu posso trabalhar como freelancer autônoma. Mas para isso eu preciso ter um registro, né? Um registro de atividades. É como se fosse o microempreendedor no Brasil, é esse mesmo tipo de registro. Abrir as atividades, então, portanto, eu faço a emissão dos recibos, né? Para contribuição, correta contribuição, e ter todos os registros como profissional autônoma, e continuei nesse processo. Essa coisa da parceria, né, da inscrição na ordem, da assinatura, é uma discussão muito interessante, eu acho que é uma reflexão muito, muito legal, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso fora da gravação, porque eu nunca tinha pensado nisso que tu falou. Eu nunca tinha pensado que, realmente, se você for pensar, por exemplo, nos grandes arquitetos, né, eles não foram, assim, aquelas pessoas que fazem projeto fora da sua área de trabalho, de residência, né? Por exemplo, o Jean Nouvel, que fez o Louvre de Abu Dhabi, né? Ele não, sei lá, fez uma parceria com a Ordem de Arquitetos de Abu Dhabi para poder assinar projeto lá. Não. Ele contactou escritórios parceiros locais e os dois fizeram juntos, né, essa parceria e essa realização de projeto, aprovação e execução do projeto, né? E fez todo sentido, assim, quando você falou isso, sei lá, minha cabeça, tipo, explodiu. E é uma coisa interessante da gente conversar, porque eu também sou arquiteta, né? Eu também fiz faculdade de arquitetura no Brasil, estudei 1 ano na França em arquitetura, então, assim, eu tive diferentes oportunidades de entender a cultura da arquitetura, né, como é ensinada nos lugares. E existe um ego muito inflado, principalmente durante a faculdade, né, sobre a assinatura. Por exemplo, você só é arquiteto quando você assina um projeto, né? Isso não é verdade. O seu conhecimento está lá, o conhecimento daquela pessoa que, por exemplo, fez o projeto técnico junto com você, que fez a parte da criação, do design e tal, alguma coisa assim, ela é tão bom quanto o seu. Ninguém é menos arquiteto porque não tem o nome assinando ali a prancha, né? E eu acho que isso é uma discussão muito interessante de ser feita, né? O ego inflado, provavelmente acho que é muito incentivado, muito disseminado ainda na faculdade, né? Sim, eu acho que esse processo da gente não aceitar estar em outro país e montar grupos de colaboração, ou tudo bem
um documento sair assinado por uma outra pessoa, né? A sua colaboração, quando você se permite estar lá em grupo ou em equipe, né? Ou equipa, como falam aqui, fazer esse projeto, né? Uma assinatura não é mais do que a outra. Sim. Então, é sim isso que acontece da universidade, é uma coisa que eu aprendi a abrir mão, porque sim, na faculdade a gente é ensinado, é batido muito nessa tecla, né, da assinatura de projeto, de quem quer ter assinatura de projeto, e a gente se esquece desse pormenor que, na verdade, projetos grandes, eles nunca são feitos sozinhos, né, nunca, você precisa de uma equipe para todas as especialidades de um projeto, né. Exato. Então, uma pessoa, ao fim, vai ser responsável pela outra equipe, pela formação da equipe, mas o partido em si, se eu estiver levando esse partido, se eu estiver levando esse conceito, e isso partiu do meu escritório e eu fiz a colaboração para cada um ser responsável por uma parte, ele pode muito bem receber o nome do meu escritório, né, do meu ateliê, mas eu vou ter colaboradores. Sim. Então eu ouvi muito isso no começo, quando eu estava aqui, ouvi relatos, né, de brasileiros que vieram e voltaram embora porque não conseguiram fazer equivalência e não queriam ficar aqui sem poder montar um ateliê. Então, tudo vai depender realmente do propósito de vida, do projeto de vida, mas eu não vi a necessidade de que o meu projeto de vida tinha que ficar vinculado a essa assinatura dentro da ordem dos arquitetos, né? Também assim, não vou falar, se um dia isso for facilitado, né, otimizado, se eu puder fazer esse outro tipo de legalização para realmente ter uma outra autonomia, porque isso envolve autonomia, né? Envolve eu sempre estar com um colaborador. Mas isso é mais para frente, é um processo de crescimento. No momento, eu abri mão dessa autonomia para realmente, para além de poder atuar com conhecimento do local, né? Da mão de obra local. É basicamente como você faz quando você está à procura de elaboração de um produto. Para você tornar ele mais sustentável, nada mais é do que, no mínimo, ser de mão de obra de material local. Então, eu também torno esse meu projeto sustentável, porque eu estou aqui colaborando com o profissional do país. Sem contar que, assim, né, quando você vai fazer um projeto, quando você vai fazer uma reforma ou alguma coisa assim, você precisa conhecer todos os materiais disponíveis, só que você precisa conhecer os materiais disponíveis no local, os melhores materiais, as melhores tecnologias do local, o que realmente funciona, né? Não é tipo ir numa loja e dar uma olhada no catálogo e ver o que é mais bonito, não, é o que é funcional, o que funciona, quais são os problemas. Por exemplo, se tiver algum defeito, se precisar de uma manutenção, isso ou aquilo, você saber orientar a pessoa. Quando a gente faz o projeto de arquitetura, a gente pensa em tudo isso, né? Desde a manutenção daquele negócio, a frequência de que vai precisar de manutenção, se precisar ser substituído, é possível ou não é. Você pensa em tudo isso, né? E quando você vem de um outro país que você talvez não domine, você não domina, né? Provavelmente você não vai dominar quais são os materiais locais. Fazer essa parceria ajuda o seu projeto a sair melhor, né? Porque você vai pegar o conhecimento do local, daquela pessoa que sempre morou ali, ou que mora ali há muito tempo, e que conhece, que sabe disso, né? Que sabe o que funciona, o que não funciona. E atuar, né? Porque uma coisa é a gente... Eu poderia, por exemplo, mudar para cá e começar a estudar buscar todas as referências e montar meu diretório de marcas, estudar todas elas, não sei o quê. Mas imagina quanto tempo eu levaria para então fazer esse meu diretório aí de marcas, de conhecimento do material, etc. Em um ano ele já ficou obsoleto. Exatamente. Né? Então, eu sempre tive na minha trajetória, desde o momento em que eu fiz edificações lá junto com o colégio, eu sempre pensei em atuar e trabalhar ao mesmo tempo, porque na prática a teoria é outra, basicamente. Na prática a teoria é outra, e eu tinha muito essa necessidade de ir atuar e ir percebendo como aconteciam as coisas, né, e automaticamente adquirindo conhecimento na prática, e foi muito isso que eu fiz durante toda a minha trajetória, desde a primeira formação. Então aqui foi também a mesma maneira. Pegar um projeto e receber uma solicitação e então fazer a pesquisa do mercado de como aquilo funcionava,
fazer a pesquisa de qual material era disponível, entender sobre o material, fazer os contatos, né, então, com as marcas daqui, para conhecer, para receber catálogo, para tudo, dessa maneira, realmente, na prática, vivenciar a arquitetura e o mercado local. Sim. Durante todo esse processo de formação de arquitetura, existe eu acho que é essa falha aí, da gente ficar muito durante todo o processo de formação na teoria, muita teoria, e depois na prática poucas pessoas realmente dão essa oportunidade de conhecimento. Isso é uma das coisas que eu quero ser diferente a partir do momento que eu puder fazer essa contratação de estagiário, né, de colaborador. Sim. É realmente passar o que eu conheço, abrir e expandir o conhecimento do qual eu carrego para outra pessoa, porque foi isso que eu recebi quando eu tive essa oportunidade de uma pessoa, de um arquiteto, foi super humilde em abrir as portas do escritório dele e permitir que eu aprendesse tanto, sabe? Porque também, no Brasil também é obrigatório fazer o estágio. Sim. É um período, acho que mais curto e pode ser durante a faculdade, não precisa ser depois, né, da formação. E eu acho que falta também, de novo, esse ego do arquiteto de reter muita informação. Quer dizer, eu preciso fazer equipe, eu preciso de colaborador. Então, é um bocado da maneira como eu trabalho. A gente aprende muito na faculdade, assim, é quase como se o nosso objetivo, quanto arquitetos na faculdade, fosse ser o próximo grande big arquiteto do mundo, assim, né? Nós temos ali os big 15, 10, sei lá, tipo, no Brasil, Oscar Niemeyer, e aí você vai ser o próximo Oscar Niemeyer da atualidade, né? Assim, esse é o teu objetivo de vida, então você tem que guardar todo o conhecimento que você tem que fazer do seu jeito, sabe? Você não pode, tipo, sei lá, pegar um método de um arquiteto vizinho, que na verdade é muito bom, e falar assim, pô, vale a pena fazer isso, né, adaptando uma coisa ou outra, sei lá, e tipo, aproveitar, né, aquele conhecimento e agregar em cima dele. Não, você tem que criar do zero o seu conhecimento. Sim, a gente esquece que a gente tem a referência de grandes projetos de arquitetura do Oscar Niemeyer, mas ele já tinha 50 anos, 60 anos, né? Exatamente. Então, a gente atuando com 30, tá montando ainda a trajetória, ou seja, a gente está realmente adquirindo conhecimento, fazendo contato e praticando a arquitetura. Sim, exatamente. E eu acho que é também, eu fiz uma live também, conversei sobre isso, sobre o Star Architects, né, aqueles arquitetos estrelas, e como a gente pula, tem um gap aí da nossa formação para aquilo que a gente acha que a gente vai ser, né, que seria a trajetória. A gente sai da faculdade achando que já vai ser, então, Oscar Niemeyer ou Alina Bobbad ou, né, a Zaha Hadid, já sai achando que vai dar esse gap, esse pulo. E nessa trajetória da formação até a gente chegar um dia, ninguém, né, tudo bem você sonhar em ser um arquiteto estrela, mas que você faça jus durante toda a trajetória, né, para você chegar a ser um arquiteto estrela. E eu falei numa dessas conversas que a gente tem tantos profissionais de arquitetura sendo formados e tem tantos profissionais de arquitetura formados que cadê eles atuando? Porque, né, as estrelas atuam, já são estrelas, já estão atuando com esse mercado de, sei lá, 1% da população. E por que as pessoas só querem chegar lá, só vou atender esse 1% da população? Todo o resto precisa ser acolhido. E é essa arquitetura que eu falo, que ela precisa ser acolhida, que ela precisa ser vivenciada. Ou seja, o meu maior mundo de atuação é o meu entorno imediato. É da minha vida, do meu estilo de vida, para os colegas, amigos e conhecidos que eu tenho, que no momento são eles que eu quero que vivenciem a arquitetura. Ou seja, não vai ser só a elite, eu só vou te contratar quando eu tiver dinheiro. Não, eu posso fazer uma coisa simples e acessível para você ter essa experiência de contratar um arquiteto. E que já resolve, de certa forma, aquela dor, né? Aquela necessidade que você tem muito grande em relação ao seu espaço. Exatamente. Então, eu posso também atuar aqui entre nós,
Sim. E eu acho que é isso que faz a diferença, que me motiva sempre. Em relação às parcerias, de novo, né? Uhum. Ao fazer parcerias com arquitetos locais, ou com escritórios profissionais locais, justamente para, enfim, construir junto, né? E acrescentar, né? Como é que é a aceitação desses arquitetos quando você propõe as parcerias, assim, ou desses profissionais, né? Não só arquitetos, mas... Eu procurei, não sei se foi intuitivo ou não, mas eu procurei parcerias, colaboradores de pessoas que são da minha geração, né? Porque realmente, quando a gente está falando de tradicionalismo, se eu vou procurar uma parceria, um colaborador que já é muito mais velho, já está há muitos anos no mercado, dificilmente ele vai me dar abertura. É verdade. Tanto porque ele está inserido na cultura do estrelismo, quanto porque ele é, nessa cultura do estrelismo, ele carrega com ele o sentimento de não de parceria e sim de concorrência. Sim, Então eu quase que foi intuitivo, mas eu procurei parceiros ou arquitetos ou colaboradores que tivessem na mesma geração, pessoas que estão abertas para isso, né? Que estão conscientes de que, independente do local da minha formação, eu carrego experiência suficiente para ser trocada. Sim, com certeza. Então eu acho que foi mais por esse contexto. Eu fui dentro da universidade, eu fui com colegas, amigos da mesma faixa etária, e tive sorte ou não, chama-se de sorte ou não, de encontrar pessoas que foram abertas a isso. Então fiz amigos, fiz amigas que me permitiram, e consequentemente essas pessoas apresentaram suas pessoas, seus amigos, e eu pude então entrar dentro desse contexto de colaboração com uma faixa etária, assim, na média dos seus 30 anos, recém-formados, que também, querendo ou não, estão entrando no mercado. O tempo de formação daqui de Portugal, ele acaba por ser diferente um pouco também pela formação do Brasil, né? No Brasil nós passamos 5 anos saindo bacharel e fazendo estágio aí dentro dos 5 anos, ou mesmo que seja depois a gente fica em 6 anos de formação. E aqui também eles têm basicamente os 6 anos de formação, mas eles já saem mestres, né? Já existe 3 anos do básico, 2 anos de mestrado e 1 ano de estágio. Mas eles também saem muito inseguros de atuação, né? Na prática, a teoria é outra. E essa insegurança de não ter vivenciado ainda, né, a realidade de atuação como arquiteto, eu acabo oferecendo pelo fato de eu já carregar uma trajetória de atendimento, né, de clientes, de independência. Então, acabou que isso traz também essa confiança para os atuais colegas que possam colaborar comigo. E, consequentemente, acho que os clientes também estão nessa faixa etária, né? Mesmo que eu tenha tido contato com clientes e portugueses que são mais velhos, há um processo realmente de confiança, né? Eles confiam realmente na pessoa, e a partir do momento que ele confia na pessoa, ele vai te dar a oportunidade de você fazer um bom trabalho. Então, isso eu trabalho também há muito tempo. No Brasil também funciona assim, do QI, né? Quem indica. Então eu fui trabalhando e tenho trabalhado dessa maneira, tenho conseguido essas oportunidades por estabelecer confiança, mostrar o meu trabalho, mostrar que, independente do local que eu tenha o meu bacharel, eu tenho experiência com aquilo, e se não tiver experiência, eu vou ter um colaborador que vai me ajudar. Sim, vai construindo tudo junto, né? Mais ou menos. E eu acho interessante também que, na verdade, assim, se você for parar para pensar, esse teu mix de culturas, né, mix de conhecimento, o teu conhecimento externo à cultura local, na verdade é muito interessante, porque, por exemplo, é como você falou, a gente tem, enquanto brasileiros, uma facilidade muito maior à adaptação e à abertura à inovação, à novidade, ao diferente, né? A gente tem essa abertura, a gente gosta disso, a gente procura
o diferente, o inovador, o teste, o produto novo, a tecnologia, a gente procura isso. E aqui a gente tem um contraste. Só que a gente também pode perceber de uma forma um pouco generalizada, né? A cultura está modificando, ela está ficando mais aberta, você vê mais pessoas abertas à inovação, você vê mais pessoas com pensamentos talvez assim mais modernos, mais contemporâneos, né? Então eu imagino que esse teu conhecimento externo, na verdade, o mix, né, das duas culturas é uma coisa muito agregadora no fim das contas, porque, por exemplo, se você pega um cliente que também tem culturas mistas, né, sei lá, duas pessoas que são de lugares diferentes no mundo, por exemplo, um português e um, sei lá, italiano, você com essa já tendo enfrentado esse tipo de cultura, né, de diferença cultural, de choque cultural, provavelmente vai ter muito mais desenvoltura, né, e muito mais preparo para lidar com isso do que uma pessoa que sempre teve só clientes portugueses ou que não teve cliente nenhum. Acho que é a nossa maneira também como brasileiro de ser tão expansivo, né? A gente carrega isso e para além dessa característica nossa, intrínseca de ser tão expansivo, eu acho que eu tive uma experiência de atuação constante. Desde quando eu entrei na faculdade, eu já atuava no mercado de trabalho, né? Então, eu pude conciliar as duas coisas de já desenvolver o meu processo de atendimento, de contato com o cliente, de gestão e de funcionalidades do meu escritório, que é uma bagagem do qual eu tenho a maior alegria até de passar, de falar como é que eu faço, coisas que acaba que a formação dos atuais arquitetos aqui não permitiu. Então, essa também expansão, essa também experiência que a gente vive no Brasil, né? Trabalha e estuda, né? Trabalha de manhã e estuda à noite. Também permite a gente ser um pouco mais despachado, como eles falam, não é? Sim, a gente acaba tendo essa facilidade. Então é isso. Olha, Raquel, de novo, sério, muito obrigada por ter falado com a gente, né? Falado comigo e para todo mundo que estiver escutando. Obrigada pelas dicas e pelas discussões, né? Porque eu acho que a gente discutiu alguns pontos que deveriam ser mais discutidos, eu acho, por todo mundo, né? Trabalhar o nosso ego inflado quanto arquiteto, herdado da faculdade, né? Então é isso, muito obrigada por ter falado aqui, por ter despendido seu tempo numa segunda-feira de noite, praticamente, né? Olha, nem assim, não tem nada mais do que agradecer o canal e a oportunidade, porque sim, como você falou, são assuntos que têm que ser discutidos e é uma vontade muito grande minha de trazer à tona esses assuntos. Eu venho fazendo isso nas minhas redes sociais, portanto eu trouxe algumas conversas nos últimos meses com arquitetos daqui de Portugal, trouxe também as visões deles como profissionais recém-formados, outros que já atuam de maneiras diferentes. Assim, eu acho super importante a gente ser uma rede de colaboração. Sim. Né? Realmente um grupo que cada um atua de uma maneira, tem uma visão diferente e pode contribuir. Porque tem espaço para todo mundo e a gente já vive isso há muito tempo. Então eu não vim aqui para impor nada, vim aqui para contribuir. E eu acho que isso tem sido muito gostoso, ter essa recepção, porque todos os profissionais que eu pude montar a colaboração foram sempre muito queridos, assim, de disposição mesmo de ajudar. E é isso, tem todas essas informações, tem mais conteúdo dentro das minhas redes sociais, lá no meu site que eu lancei esse mês, tem um novo website, então, portanto, tem mais essa novidade. Quem quiser, esteja à vontade. Eu já olhei, é lindo. Obrigada, raqueldoartearquitetura.com. E estou aqui também disponível, se tiverem dúvidas, se tiver alguém que esteja vindo para cá e quiser trocar alguma informação, algum questionamento, estou à disposição. Muito obrigada. É isso mesmo, gente. Conversem com a Raquel. Ela é super aberta a tudo e gente boa, né? Como a gente pode perceber. E aproveitando essa divulgação, vão seguir o Instagram do ArrochaCast. A gente sempre está postando várias informações legais. Eu estou sempre divagando nos stories. Então é isso, arrocheiros. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.